Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. E galera, não deu pro Palmeiras, Chelsea campeão mundial. Aliás, eu não cravei, mas eu tava especulando algumas coisas, né? E tudo foi por água abaixo. E aqui a gente não tem esse problema não. A gente erra e a gente vem aqui, queimei a língua, né? Sentindo que o Palmeiras ia ser campeão. Não só eu, muita gente, né? Porque o momento era de fato muito bom. Não aconteceu. Eu achei que o Chelsea fisicamente, pelo que a gente viu pelo Al Hilal, apesar deles estarem gerenciando muito a parte física, uma semifinal, eu achei que eles realmente estavam com um problema físico, né? Uma limitação física, e não foi isso que a gente viu, né? Achei também que o Chelsea não iria colocar 100% da sua força na final, como não colocou, né? Alguns atletas obviamente jogaram no seu máximo, mas por exemplo, o Jorginho, né? O Lukaku sai no primeiro tempo. Eu acho que, óbvio, que foram opções táticas do Thomas Tuchel, mas eu acho que também foi uma rodagem para poupar um pouco, porque o jogo estava muito físico. Um jogo de muita correria, o Palmeiras exigindo demais. E eu acho que houve todo esse aspecto, mas o Chelsea jogou sim no seu máximo. O Chelsea fez o que pôde para ganhar o título mundial. E aqui eu queimei a língua mais uma vez. E eu acho que essa final, inclusive, pode ser um ponto de mudança no comportamento europeu diante de um campeonato mundial, diante desse Mundial da FIFA. Eu espero que sim, porque foi uma grande partida, né? E aqui a gente especulava assim, se o Chelsea jogar no seu 100%, o Palmeiras vai só se defender e vai ser uma grande partida. Vai ser um jogo que vai ser definido nos detalhes. E foi isso que de fato aconteceu. Se tem alguma coisa que a gente acertou aqui, foi isso, né, de que seria uma partida definida nos detalhes. Foi uma partida muito difícil, foi uma partida muito estudada e, repito, queimei a língua aqui mesmo, né, achei que o Verdão sairia campeão, não aconteceu. Eu achei que o Chelsea ia se poupar muito, ia gerenciar muito, pensando obviamente na sua sequência de temporada. A equipe do Chelsea entrou 100%, entrou o Mendy. O Chelsea não se poupou para essa partida, fez o que pôde, né? Houveram algumas substituições que para mim foram para poupar, mas também foram por opções táticas do Thomas Tuchel. Então foi uma grande final, foi um partidaço. Não foi um jogo vistoso, não foi um jogo bonito de se ver, foi um partidaço no aspecto tático, né? Duas equipes que estavam tentando explorar a fraqueza do outro, e duas equipes que não cederam absolutamente nada. As duas equipes não cederam absolutamente. Talvez a única falha do jogo foi o gol do Lukaku, né? Eu acho que tinham dois marcadores do Palmeiras no lance, e os dois erram o corte da bola e a bola sobra redonda para o Lukaku. Então talvez acho que esse tenha sido o grande erro, o único grande erro da partida. No primeiro tempo eu acho que o Palmeiras teve as melhores oportunidades de gol, não aproveitou, né? Teve um chute do Dudu de fora da área, a bola passou por cima. Teve uma bola que o Dudu iria receber sozinho, ele passa do ponto da bola. E muita correria do Rony e muitos erros também, chutes totalmente sem direção. Então o Palmeiras criou mais volume no primeiro tempo, não digo que criou mais que o Chelsea, mas criou melhores oportunidades no primeiro tempo. Então se o Palmeiras tivesse conseguido um gol no primeiro tempo, talvez a história do jogo fosse outra, né? Talvez fosse outra, mas foi uma partida extremamente física e o desgaste ficou evidente no segundo tempo. O Rafael veio, o Zé Rafael também, né? O Zé Rafael acabou saindo, né? O meio-campo precisava de muito volume, ele foi perdendo esse volume e o Abel Ferreira colocou o Jailson, que fez o seu papel muito bem, aliás, também. O Rafael Veiga não aguentou, ele pediu para sair, o Dudu estava morto, o Dudu não pediu para sair, ele nunca vai pedir para sair, mas ele estava morto, né? No segundo tempo ele começou a atuar como centroavante, isolado lá na frente, não tinha mais velocidade para atacar, não tinha mais pique para voltar também, então precisou ser substituído. E o Abel Ferreira tentou usar o seu herói improvável, né, que nesse caso seria o Rafael Navarro, né? Já teve o Daverson, né? Já teve o Breno Lopes, e ele coloca o Rafael Navarro logicamente confiando nessa, acho que até de certa forma nessa superstição, né?
e não aconteceu, né? O fato é que o Chelsea abre o placar com o Lukaku, consegue um pênalti, aliás, um erro bizarro do Thiago Silva, hein? Acho que é algo pro Tite prestar atenção, porque já não é a primeira vez que ele comete esse tipo de lance. Não é intencional, mas ele pulou com os braços abertos, né, para cima. Assim, é um lance que ele deu meio que uma manchete na bola. É óbvio que não é intencional, fica claro você vendo no lance, mas ele levanta os braços de uma forma que não tem como você não marcar a penalidade. E aí a frieza do Rafael Veiga para cobrança de penalidade desloca, né, o Mendy, faz o gol, gera uma empolgação. O Palmeiras tentou o que pôde no segundo tempo, aí o aspecto físico contou muito, né? Porque o Chelsea dominou praticamente o segundo. Se no primeiro tempo o Palmeiras teve boas oportunidades, no segundo foram praticamente nulas, né? O Chelsea dominou amplamente o segundo tempo e a questão física pesou muito mais para o Palmeiras do que para o Chelsea, né? Então eu falei, eu tava com um feeling, com aquela sensação de que o Chelsea não tava tão bem fisicamente. Na verdade, foram o Palmeiras, né? O Palmeiras acabou sentindo muito. Jogo de muita marcação, muita exigência física. É o preço que se paga, né? O Palmeiras se propôs a jogar dessa forma defensiva e errando passe de saída de bola, ficando muito pouco tempo com a bola, muito também por mérito do Chelsea, que marca muito bem, adianta muito bem a sua marcação. E não teve, não é que não teve, né? Esse tipo de jogo exige muito do físico do atleta e o Palmeiras foi sentindo, o jogo foi para prorrogação, foi para o segundo tempo da prorrogação e aí veio a jogada derradeira, né? O lance do Luan, o árbitro de vídeo revisou e acabou marcando a penalidade. O Chelsea consegue o segundo gol. Depois o Luan chega a ser expulso, mas aí eu acho que não comprometeu, né? A torcida vai pegar no pé, mas o pênalti é questionável, tá? Eu, sincero, honestamente, eu não acho que foi pênalti. Não é aqui definido, você tá definindo porque você falou que o Palmeiras ia ser campeão. Não, não é. Diferentemente do lance do Thiago Silva, o do Luan, apesar de desviar o caminho da bola, eu acho que o árbitro marcou por causa disso, né? A bola ia em direção ao gol e a mão bloqueou. Entendo a interpretação do árbitro, mas o Luan estava com o braço junto ao corpo, né? E ele inclusive estava virando o corpo. Então é óbvio, né? Por um zagueiro experiente como o Luan, o que se espera é que ele fique com os braços para trás. Mas ele estava com o braço junto ao corpo. Ele não fez como o Thiago Silva, que levantou os braços. Mas entendo a marcação da arbitragem, não concordo 100%. Mas entendo sim que a bola era. O caminho da bola naturalmente seria o gol e a mão acabou interferindo. Então eu entendo a marcação, não acho que foi nenhum absurdo a marcação, mas eu acho que não foi o lance para pênalti, né? Aí cabe a interpretação de como é que a FIFA interpreta os pênaltis, enfim, eu não sei de fato como é que isso é interpretado. Por isso que eu acho que não foi, minha opinião, mas também não condeno, não acho que foi um erro crasso da arbitragem. Acho que a arbitragem foi. Ela teve bom senso e ela teve critério, né? Então acho que foi um lance que infelizmente o Luan foi o vilão do Mundial passado e acabou se tornando vilão desse segundo Mundial. A altura que ele é expulso, já não dá para acontecer absolutamente mais nada, né? Começaram a acontecer muitas faltas, os jogadores do Chelsea, qualquer contato eles caíram no chão para comer tempo, usaram um pouco a malandragem típica, né, do sul-americano, e faz parte do jogo, isso faz parte, o Chelsea soube gerenciar, o árbitro obviamente sentindo que a tensão estava começando a aumentar, estava começando a passar um pouquinho do tom, ele prefere encerrar a partida, né, e o Chelsea se sagra campeão. Agora, não vamos. Não é querendo ser o boa praça, né? E a gente fala, nossa, mas fez uma partida de igual para igual. Não é querer valorizar o vice, mas o Palmeiras já tinha a derrota, né? Antes da partida começar, o Chelsea era muito favorito. O Palmeiras já tinha derrota, então a missão do Palmeiras era ir lá e fazer um bom jogo e competir, como o Abel Ferreira sempre falou. O objetivo era a vitória, era o título, mas era muito importante competir. O Palmeiras competiu. Eu acho que
não coroa uma temporada como foi, essas duas últimas, não coroa. Mas eu acho que tem que ser exaltado, né, o vexame que aconteceu no ano passado e a evolução que o Palmeiras teve. Né? Passou pela semifinal com autoridade, chegando na final, dificultou muito a vida do Chelsea, mas dificultou demais. Né? Se o Chelsea jogasse um pouquinho a menos, teria perdido o título. Né? Se o Chelsea tivesse poupado um pouquinho, se o Thomas Tuchel talvez não tivesse lá, talvez tivesse perdido o título. Né? Então são coisas que foram nos detalhes, né? Foram nos mínimos detalhes. E o Palmeiras competiu demais. Eu acho que o torcedor, obviamente, vem a frustração, vem o aborrecimento, vem a tristeza, vem o fanatismo, mas o torcedor, quando puder, ter um tempo, perdão, galera, ter um tempo para respirar, para refletir sobre o assunto, eu acho que o torcedor tem que pensar que a equipe competiu, não era favorita, era infinitamente o, o underdog que fala, né? O azarão, era muito azarão nesse torneio. E eu acho que a lógica acabou prevalecendo. Né? Prevaleceu um time que tem mais qualidade, que joga semelhante ao Palmeiras. E nessa partida ficou evidente. Né? O Chelsea não conseguia atacar. Não tem uma bola de brilhantismo, dois, né? Um toque de bola rápido para abrir espaço na marcação, até porque o Palmeiras estava bem postado. Mas o Chelsea não tem essa característica. São duas equipes que jogavam de forma semelhante. Uma, obviamente, por ter muita qualidade, tentou criar alguma coisa, mas se portou muito bem defensivamente, não deixou espaço para o Palmeiras atacar, talvez só no primeiro tempo. E aí, é uma coisa que eu comentei, né, no início desse ano, final do ano passado. Talvez agora o torcedor vai colocar a culpa no Luan, que eu acho que não foi o culpado. Tá? Eu acho que o lance do pênalti não tem nem muito como culpar ele, o braço dele estava junto ao corpo. E o lance da expulsão não determinou absolutamente nada. Não mudou absolutamente nada. Já estava no final da partida, os ânimos estavam começando a ficar muito quentes. Então eu acho que não mudou absolutamente nada, mas a torcida procura um culpado. E eu não gosto desse estilo de caça às bruxas. Eu sou totalmente contra, tá? Mas se é para procurar um culpado, que não seja o Luan, que seja o tal do centroavante que a Leila Pereira tinha prometido e não trouxe. Então, se é para culpar alguém, eu acho que a Leila Pereira é a presidente, ela tá lá justamente para isso, para ser a primeira linha de defesa desse elenco, para blindar o elenco. Então, se é para culpar alguém, culpe a Leila Pereira. Eu acho que ela não tem culpa, eu acho que não. Eu, sincero, honestamente, acho que não. Acho que um centroavante que viesse não teria tempo para se entrosar com o elenco. Tempo suficiente para se entrosar com o elenco. Ah, mas o Abel Ferreira já colocou o Murilo, colocou o Jailson, colocou a Tuesta. O centroavante ele teria colocado. Certamente que sim. Certamente que um centroavante de muita qualidade, como o Palmeiras queria, eu imagino que teria conseguido concluir uma ou duas jogadas do primeiro tempo, que o Palmeiras teve no primeiro tempo. Por isso que eu digo, se é para culpar alguém, que culpe a presidente do Palmeiras. Mas o Luan eu acho que não merece. O Abel eu acho que não merece. Eu acho que eles fizeram... O Luan, inclusive, no primeiro tempo, neutralizou o Lukaku. Não aconteceu, o Lukaku não fez absolutamente nada. O Lukaku só precisa de uma bola. E foi a única bola que ele botou a bola para a rede. Ele só precisava disso. E o único erro que o Palmeiras cometeu, o Lukaku aproveitou. Ele foi cirúrgico, né? Ele tá lá para isso. Então fica evidente que às vezes esse centroavante, ele não participa tanto do jogo. Ele pode se assumir do jogo inteiro, mas quando ele é exigido, ele tá lá para marcar. E foi isso que o Chelsea mostrou nessa partida, que o Palmeiras precisava de repente de um cara como esse. Não acho justo agora a gente ficar caçando as bruxas, até porque o Palmeiras está habituado a jogar no esquema com o Dudu, com o Rony, com o Rafael Veiga. Então, eu não acho que tenha que culpar alguém. Eu acho que o Palmeiras fez um campeonato digno. E aqui não é querendo, de novo, não quero ser boa praça, falar, nossa, tá, agora caiu de cabeça em pé. Tá falando isso só porque achou que o Palmeiras não é. Assim, o feeling que eu tinha, e muita gente também
Pode não admitir, mas muita gente também tinha esse feeling de que o Palmeiras estava numa vibe muito boa. E estava numa vibe muito boa. Estava durante a partida também numa vibe muito boa. Mas a partida foi se desenhando por um caminho extremamente físico, né, de uma exigência física muito grande. E um time como o Palmeiras enfrentando um Chelsea que também foi sentindo, claro, mas que estava muito mais inteiro, a qualidade dos caras já era maior. A capacidade física também maior, isso começava a destoar cada vez mais, né? O gol do Chelsea era uma questão de tempo. E acabou acontecendo no lance de penalidade. Infelizmente, o Palmeiras não conseguiu levar a partida para a disputa das penalidades, né? Seria a primeira final com disputa de penalidades. E infelizmente não aconteceu. Então, se é para culpar alguém, culpe o presidente do Palmeiras, culpe o árbitro, né? Culpe o árbitro de vídeo. Fala, não foi pênalti, né? Se é para culpar alguém, culpa aí a instituição. Eu acho que o Luan não tem culpa nenhuma, né? Ele fez uma grande semifinal, ele fez um grande primeiro tempo, fez um grande segundo tempo e aconteceu esse lance talvez o gol do Lukaku tenha havido uma falha, tenha um lance de desatenção, mas repito, não dá muito para culpar o atleta, né? O jogo de uma exigência física tremenda, né? E é complicado você se manter no seu 100% a partida inteira. O Lua chegou até os 108 minutos de jogo, 108 minutos protocolar, fora os acréscimos do primeiro e do segundo tempo, do primeiro tempo da prorrogação. Então é um jogo de uma exigência absurda e o Palmeiras competiu. Então acho que a gente tem que ressaltar isso, porque era o que o Abel falou, era o Davi contra Golias. A derrota do Palmeiras, ela já estava ali. É aquele famoso, o não você já tem. Então vai lá e busca o sim. Né? Foi isso que o Palmeiras fez. O não o Palmeiras já tinha. A derrota o Palmeiras já tinha. Então eles foram lá para competir e buscar o título. E buscar uma vitória improvável. Não aconteceu. Eu acho que não é demérito. E eu acho que não é motivo para caçar as bruxas. Eu acho que o torcedor tem que ter orgulho do projeto, tá? Que é um projeto super vitorioso e agora é levantar a cabeça, né? E planejar a temporada de 2022, que é um grande ponto de interrogação. A gente não sabe se o Abel Ferreira vai continuar no Palmeiras até o final da temporada. Os discursos dele são enigmáticos, inclusive após a vitória sobre o Al-Ahly, ele falou, não sei se fico, porque no Brasil tem a cultura de mandar o técnico embora. Então ele fica dando alguns discursos enigmáticos, porque parte do Palmeiras ele não vai cair. Então, eu acho que é apoiar a equipe, né? É saber que fez um bom trabalho e se vale de... não é consolação, mas se vale o torcedor ter esperança, ter fé, como disse o Abel Ferreira, torcer para que o português continue, para que ele busque uma terceira Libertadores, um feito inédito, e para que o Palmeiras volte ao Mundial novamente. Porque é uma coisa que o Vanderlei Luxemburgo sempre falava. Quando você compete várias e várias vezes uma competição, você vai ficando cascudo, você vai se acostumando com aquilo. Então, se o Palmeiras conseguir um feito histórico de buscar um tricampeonato consecutivo e voltar para um Mundial, eu acho que aí sim o Palmeiras chega com muito mais favoritismo, muito mais conhecimento, né, do que é o torneio e muito mais experiência do que é jogar contra um time europeu. Porque pouquíssimos jogadores desse elenco palmeirense atuaram de fato na Europa. Então são pouquíssimos jogadores com essa experiência, com essa sabedoria. Ver na TV é uma coisa, você jogar contra os caras é outra. E o Palmeiras encarou de igual para igual. O Palmeiras não se intimidou, chegou junto, marcou bem, competiu. E eu acho que é isso, né? Errei e a gente vem aqui e eu já sempre falei, aqui a gente não tem problema de admitir que errou.
A gente projeta uma coisa ou de acordo com o histórico ou aquilo que a gente sente, de momento, né? É o momento, o tal do momento. E o Palmeiras estava num momento muito bom. Agora é fato que o adversário era absolutamente indigesto, né? E se vale de alguma coisa, pelo menos pensando para o futuro, não só do Palmeiras, mas do Chelsea também, cabe o Tite ver, né? Avaliar o erro do Thiago Silva, por exemplo, que não é um erro, que não é uma exceção, já aconteceram outras vezes, né? Rafael Veiga, Dudu, de repente considerar uma chance para um dos dois, testar pelo menos um dos dois, eu acho que são coisas que ficam de positivas. Apesar do palmeirense, enfim, a tristeza de estar lá em massa, faz parte, né? Faz parte do esporte. Infelizmente alguém sai perdedor e eu repito, a caça às bruxas vai acontecer. Eu já vi alguns comentários de fora Luan. Repito, né? Não façam isso com o jogador, por favor, né? Se possível, se é para culpar alguém, culpe a Leila Pereira. Mostra para ela, fala, se tivesse um centroavante de qualidade, o Palmeiras teria marcado o gol no primeiro tempo. E talvez a vida teria sido um pouco mais fácil. Olha o Chelsea, o que o Lukaku fez na única oportunidade que ele teve. Ele marcou. Então, se vale de alguma coisa, culpe o árbitro. Culpe a presidente do Palmeiras por não ter trazido o centroavante. Mas não culpe o elenco, não culpe o jogador, não culpe a comissão técnica, porque todo mundo fez um grande trabalho. E aqui a gente exalta, não querendo ser o politicamente correto, não querendo ser o cara do fair play. Não é isso. A gente valoriza o que tem que ser valorizado. O que está errado, a gente vai lá e critica. Agora, o que tem que ser valorizado, a gente tem que parabenizar. O projeto do Palmeiras, esse projeto Palmeiras é um projeto super campeão. Vencer um campeão europeu é muito complicado. É extremamente complicado. Não é tarefa fácil. Ainda mais como um time como o Chelsea, que se fosse um time que atacasse muito, como é o Manchester City, por exemplo, aí a gente poderia dizer, vai ser complicado, pode tomar uma goleada, mas se souber se defender, se souber sofrer, a chance de marcar um gol no contra-ataque é muito maior. Agora você pega o Chelsea joga no contra-ataque, mas eles também sabem que eles podem sofrer com isso, então eles estão preparados para isso. Eles sabem da sua maior qualidade e eles sabem qual é o ponto fraco dessa estratégia. E eles se defenderam muito bem. Então, repito, o Palmeiras teve talvez 2 boas oportunidades no primeiro tempo, que eu falo de novo, se tivesse o tal do camisa 9, talvez o Palmeiras tivesse saído na frente no marcador. Talvez sim, talvez não. Agora é pura especulação, por isso que eu falo. Eu não acho que esse centroavante tinha que ter vindo. Eu acho que o Abel estava bem fechado com esse elenco, ele estava bem confiante e eu não acho que tinha que vir mais ninguém. Eu acho que tinha que jogar com esses caras mesmo. Agora, eu falo isso porque se é para culpar alguém, culpa o departamento de futebol, né? Culpa o diretor de futebol, culpe a presidente do Palmeiras e não os jogadores, tá? Porque fizeram um grande torneio. O Luan fez um grande torneio. O Luan fez um grande primeiro tempo, fez um bom segundo tempo. E aí o aspecto físico começa a pesar, é natural. E a altura da expulsão já não aconteceria mais nada. Seria impossível que alguma coisa acontecesse. Então não tem culpa absolutamente nenhuma. E eu acho que o Palmeiras, repito, fez um torneio muito digno. Eu acho que é para voltar para casa, para o torcedor apoiar. Não dá para comemorar? Não dá, mas é para o torcedor apoiar, aplaudir e pedir a continuidade desse projeto, né? Buscar um feito, e não sei se chega a ser inédito, mas buscar um feito histórico, né? De um tricampeonato, não sei se tem isso. Acho que talvez o Independente, se eu não me engano, não tenho certeza. Buscar um tricampeonato, porque tem um grande treinador, um cara estudioso, mas um cara que me parece tá um pouco desgastado, tá um pouco cansado do futebol brasileiro, da cobrança do futebol brasileiro, da exigência do futebol brasileiro, muitos jogos, me parece um pouco desgastado o Abel Ferreira. Então, acho que agora
é tentar trabalhar esse lado, entender o momento do treinador, tentar a permanência do treinador acima de tudo e buscar mais uma Libertadores e de repente, eventualmente, mais um Mundial para que o Palmeiras fique cada vez mais experiente, né? E quanto mais experiência você ganha, é o primeiro passo para você ficar cada vez mais próximo do título. Então é isso, gente. Um podcast final de semana para a gente repercutir essa final. Eu acho, falei e vou repetir, eu acho que a atuação do Chelsea nessa final, para mim foi um pouco... E eu falei demais, né? Falei demais, eles querem ganhar, mas eles não colocam 100%. O Chelsea colocou 100% sim. O Chelsea quis ganhar o título, quis ganhar, todo mundo quer, mas quis muito ganhar esse título. A comemoração do segundo gol foi impressionante, o que eles comemoraram. Então eu acho que essa final, esse Chelsea pode ter mudado muito do que pode ser os europeus no campeonato mundial. Apesar deles sempre, nos últimos anos, eles sempre estarem ganhando, vai mudar muito o comportamento. Há muito a visão do que eles têm sobre o mundial, do que é um mundial. Então acho que vai mudar muito. Tá? E esse Chelsea pode ser um divisor de águas. E pode ser bom ou ruim. Pode ser bom ou ruim. Pode determinar uma hegemonia ainda maior de europeus. Como também a gente pode ver duelos, embates mais interessantes, cada vez mais interessantes numa final de mundial. Então acho que a gente fica nessa expectativa. O Chelsea fez um grande torneio e se sagrou campeão com merecimento, porque jogou muito bem, é um timaço e jogou para isso, jogou para ser campeão. O Chelsea não jogou 80%, 90%, não, eles jogaram no seu 100%. Qual o custo disso ao longo da temporada, a gente vai saber depois, mas eles buscaram o título. Então, eles acreditaram no título. E aí você via na postura do próprio treinador como ele cobrava a arbitragem, como ele comemorou os gols. Então, o Chelsea quis muito essa parada. E eles buscaram, eles foram merecedores, melhor equipe, fizeram um torneio irretocável, uma final muito difícil, mas ganharam na paciência, né, na resiliência, como o próprio treinador falou depois daí na coletiva, né? Eles foram resilientes, eles buscaram, eles acreditaram e saíram premiados pelo esse esforço, né? Por essa busca, por essa resiliência. Então, a gente fala muito de Palmeiras porque é a equipe brasileira que está mais próxima da gente, mas a gente tem que exaltar também, né, a campanha que fez o Chelsea, e eu acho que o Palmeiras disputou esse Mundial contra o Brasil, né? Eu sempre falei, o Palmeiras é o Palmeiras no Mundial e o Brasil todo era Chelsea, né? Não todo o Brasil, né? Eu vi muita gente falando, mesmo corintianos, falando que ia torcer pro Palmeiras. A Chape fez posts oficiais, né, falando que é um clube irmão, que ia torcer pro Palmeiras. Então, óbvio, a gente fala o Brasil era o Chelsea Mundial porque as duas maiores torcidas, Flamengo e Corinthians, apesar de eu conhecer flamenguistas e corintianos que também torciam para o Palmeiras, a grande massa, pelo menos a gente pode dizer 98, 99% da torcida corintiana e flamenguista torcendo para o Chelsea, né? Então, o Palmeiras, o Chelsea era o Brasil no Mundial, né? Não era o Palmeiras que era o Brasil no Mundial. Então, eu acho que o Palmeiras fez uma grande campanha, a torcida compareceu em peso, a festa foi bonita, muita gente ali da região torceu pro Palmeiras pela festa que os torcedores palmeirenses estavam fazendo, e eu acho que tem que deixar esse exemplo, continuar comemorando apesar da derrota, festeja o tempo que tem lá. Foi uma grande oportunidade de conhecer um dos países mais bonitos do mundo, né? E deixa essa boa impressão, né? Deixa essa boa imagem do Palmeiras para atrair mais torcedores para o Palmeiras. Eu tenho certeza que algumas pessoas de lá vão carregar o Palmeiras no coração pro resto da vida, né? Porque torcedores improváveis começam assim, né?
às vezes acontece, caraca, a gente viu o Palmeiras jogando Mundial aqui, a festa que eles fizeram, eu virei palmeirense por isso. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos isso vai acontecer. De gente da região ali, dos Emirados Árabes, que vão falar, eu virei palmeirense por causa da final, por causa do campeonato mundial. Que eles vieram aqui, eles fizeram uma baita festa, fecharam um barco ali de luxo, né? E fizeram uma baita festa. Então eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai ver isso na região, alguns torcedores palmeirenses lá. E isso é bacana. Eu acho que esse é o legado que o Palmeiras consegue deixar desse Mundial. Tá aí buscar, focar obviamente o futuro agora, porque a temporada de 2021 praticamente acabou. Ainda tem uma Recopa para ser jogada, então o Palmeiras ainda nem terminou a temporada de 2021, mas agora acalmar os ânimos, voltar para casa, né? Colher juntar os cacos, se é que tem. Eu acho que não tem caco nenhum. E o Rafael Veiga deu uma coletiva, uma entrevista bastante sereno, feliz, né, por ter feito essa grande partida, ter feito esse Mundial. E eu acho que tem que estar feliz mesmo, porque eles competiram, né? Eles foram brabos, brigaram pelo título, mas não deu. É um time muito superior, o Chelsea. Muito, mas muito superior. Tecnicamente e fisicamente. Então, repito, cometi meus erros aqui, mas faz parte. O jogo, eu vinha falando sempre nesse Mundial, o jogo é jogado. O jogo tem que ser jogado. E o Chelsea, com a bola rolando, mostrou que não tem essa não. Não vou me poupar, não tem corpo mole. Aqui é título, né? Aqui é raça. E eles mostraram isso. Então foi muito legal, foi muito bacana. E se o Palmeiras tem ou não um Mundial, né? A FIFA liberou aí nos últimos dias, né? Reconheceu o Palmeiras novamente como campeão mundial. E esse debate, já falei mais de uma vez também aqui, talvez seja assunto para um podcast inteiro. Mas eu sempre falo aqui, se a FIFA deixar de reconhecer, eu acho que não é mundial. Se a FIFA reconhecer, eu acho que é mundial, né? E talvez a FIFA tenha reconhecido só para dar mais destaque para o mundial, e daqui a 2 semanas eles vão falar que não é mais. Então, por enquanto, o Palmeiras é campeão mundial para mim. E não adianta ficar falando que, mas é politicagem, né? Como eu vejo o Thiago Asmar falando no bate-pronto da Jovem Pan, né? Isso é politicagem, você vai questionar a entidade máxima do futebol? Porque tem corrupção lá. E daí que tem corrupção lá? São os caras que, quando eles falam que vai ter árbitro de vídeo, todo mundo tem que acatar. Quando fala que muda a regra de penalidade, todo mundo tem que acatar. Então só porque tem, não, os caras são corruptos, eu não vou aceitar árbitro de vídeo, não. É tudo bem que eu acho que árbitro de vídeo não é de lei, né? As federações que aceitam ou não. Mas se a FIFA falar, encostou na mão na área, é pênalti, de qualquer jeito, não cabe interpretação. Aí não tem jeito, né? São os caras que definem. Se os caras falarem que o título de 2000 do Corinthians não conta com o Mundial, você vai questionar o quê? São os caras que estão falando. Então não adianta, é politicagem. Se for politicagem, acabou o esporte. Não, se for politicagem, a politicagem faz parte do esporte. O esporte só tomou essa proporção, o futebol só se tornou o maior esporte do mundo graças à politicagem. Então, se a entidade máxima do esporte, que rege o esporte, está falando uma coisa, você vai questionar? É isso? Você acha que você tem mais autoridade que eles para falar alguma coisa? Então, acho que você está meio prepotente, né? Porque, repito, o esporte só tomou o tamanho que tem hoje graças a todas essas politicagens, né? Querendo ou não, tem dirigente que é investigado por casos de corrupção, que foi julgado, que foi condenado, tem tudo isso. Mas se não fosse isso, talvez o esporte não chegasse onde chegou, com o tamanho que tem hoje, né? O tamanho comercial que tem hoje, né? Porque todo mundo quer tirar um por fora, né? Num acordo comercial. Todo mundo tem. Não estou falando que para você crescer você precisa ter corrupção, mas infelizmente, né? Para todas essas coisas multimilionárias, bilionárias,
infelizmente tem muita corrupção, tem muito favor que um faz pro outro, e o esporte só foi crescendo graças a isso, querendo ou não, foi graças a isso. A Fórmula 1 é assim também, né? Todos os seus problemas, a gente sabe que tem muita coisa envolvida por trás. A gente não tô falando que a Fórmula 1 teve corrupção, não tô falando isso. A Fórmula 1 aparentemente ela é muito mais isenta, assim, a gente pode dizer assim. Um especialista vai dizer totalmente o oposto, né? Mas o esporte só chega no tamanho que chega por politicagem. O esporte não chega no tamanho que chega pura e simplesmente porque o cara é um visionário e o cara quer transformar aquilo no maior esporte do mundo. Não é assim, né? Tem muita gente envolvida. Então, se é os caras que estão falando, é os caras que estão falando. Goste você ou não. Daqui, eu falei, daqui a 2 meses, 2 semanas, um mês, eles vão falar que não é mais. Então, se você não acredita que é mundial, só esperar. Daqui a pouco eles vão falar que não é mais. Né? Agora, não, porque o cara é politicagem, vai acabar com o esporte, né? O esporte não vai deixar de acabar. E ele só tem o tamanho que é hoje graças à politicagem. Né? Você quer ser maior que os caras? Então, a arrogância, prepotência, soberba tá sobrando aí, né? É complicado nisso, né? Então, acho que... enfim, não vou me delongar mais nessa discussão. Eu só acho que, assim, independentemente de ser corrupto ou não, a gente tem que respeitar quem determina as leis, né? É a mesma coisa. Se o cara fala que você tem que... O prefeito fala que você tem que usar máscara, você tem que usar máscara. Tem que tomar vacina, tem que tomar vacina. Faz parte do jogo. Ah, não, os caras são corruptos, eu não vou usar máscara. Né? Aí você vai lá pro... É que aqui no Brasil ninguém prende ninguém por ser máscara, mas você andar nesses países árabes, né, onde a lei é rígida, vai andar sem máscara lá. Se falar que andar de máscara é lei, né? Que eu acho que lá não é lei, né? Só em lugares fechados, enfim. Deve ser semelhante. Lugar aberto deve estar liberado, imagino eu. Eu só estou tentando fazer um paralelo que, assim, por mais que você não acredite no sistema, enfim, né, em quem determina as leis, se as leis estão lá, infelizmente você tem que cumprir. Não cabe a você querer se achar maior que ninguém. Você tem que aceitar e pode discordar ou não, mas infelizmente você tem que aceitar, né? Porque existem pessoas que trabalham com aquilo todo dia e a gente dá um voto de confiança de que um estudo foi feito, de que alguma coisa foi feita, de que uma decisão profissional foi feita. A gente tem que dar esse voto. Agora, se é ou não cada um tem o direito de sua opinião. Agora, eu prefiro concordar com com a entidade máxima do esporte, no caso a FIFA. Se eles estão reconhecendo, eu reconheço também. Então, Palmeiras, por enquanto, campeão mundial. Quando a FIFA retirar, aí é aquela coisa, não é mais, mas é uma discussão besta. Qual que é o sentido que tem? Só por causa de uma piada? Eu acho que é muito pequeno, né, pro tamanho do esporte. E claro que faz parte da zoação, do folclore. Acho que o torcedor tem que usar isso. Mas, poxa, o pessoal da imprensa, sabe, ficar debatendo essas coisas, é tão pequeno, né? O esporte é tão grande, tem tanta coisa para ser falada, vai ficar falando disso, né? Para ganhar o quê? Mais audiência? Não sei. Tem coisas que a gente se pergunta, né? Qual que é o limite do jornalismo, né? Enfim, fica aí pra gente refletir. Eu acho que vou finalizar aqui, que eu já tô me delongando demais, filosofando sobre outros assuntos. Eu acho que a gente tem que parabenizar o Chelsea, né? Tem que parabenizar o Palmeiras, e Chelsea campeão mundial desse formato, Palmeiras campeão da Taça Rio, talvez o primeiro mundial, não sei, a FIFA diz que sim, então pra mim mas parabenizar duas equipes, porque foi uma grande final. E o Palmeiras, eu acho que é clichê falar isso, mas caiu de pé, né? Caiu lutando e fez uma grande final, fez uma final muito digna, e eu acho que o torcedor tem que ter orgulho. E repito, se é para caçar as bruxas, então apontem o dedo para as pessoas que estão lá para serem apontadas, né? No caso, a presidente Palmeiras, ela nunca se escondeu disso. Se é para apontar o dedo, ela não vai se intimidar por causa disso.
Então apontem o dedo para ela. Ela tá lá justamente para blindar o elenco. Então, que seja ela a primeira linha de defesa, né? E é isso, gente. Por hoje eu finalizo. Grande final que a gente teve, um grande evento esportivo, e fica cada vez mais evidente que as atenções, os destaques, a importância vai aumentando. E eu achei muito legal isso. Achei demais e eu espero que continue assim. Eu espero que todos os europeus deem esse valor e que coloquem cada vez mais mídia nisso, que coloquem mais holofotes nisso, porque eu acho que o esporte merece tudo isso. É uma grande festa, tem muita politicagem envolvida, mas é uma grande festa e é a coroação, que ainda ou não é a coroação do melhor clube do mundo. Então acho que estão todos de parabéns, não só Palmeiras, o campeão, obviamente, o Chelsea, Al Ahly foi o terceiro colocado. E aí, os super especialistas, eu vou falar disso depois, né, que eu já estou me delongando demais, mas os super especialistas falavam que o Al Hilal era melhor que o Al Ahly, né? O Al Ahly meteu 3 gols no Al Hilal, né? Curiosamente, é algo pra gente... 3 gols não, foi 4, né? Foi 4-0, hein? Um resultado bastante expressivo para dizer que o Al Hilal era melhor que o Al Ahly. Mas enfim, é só para finalizar. Al Ahly terceiro lugar, Al Hilal quarto lugar. Então é um grande evento, é uma grande festa e eu acho que merece sim todos os holofotes. Galera, valeu demais. Por hoje eu finalizo esse podcast final de semana. Semana que vem a gente está de volta, repercutir mais o que foi esse Mundial, quem que os torcedores estão querendo culpar, quem foi bem, se foi pênalti, se não foi, enfim, a gente volta na segunda-feira e a gente traz mais podcast para vocês, tá beleza? Galera, valeu demais, forte abraço, bom final de semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau.